Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade, ó minha alma. Faz com que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, divina vontade, reina na minha vontade. Vamos a mais uma reflexão do Livro do Céu, volume 9, da serva de Deus Luísa Picarreta, do dia 29 de julho de 1910. As duas colunas onde a alma deve descansar. Continuando no meu estado habitual, senti-me muito mal e muito mais impressionada, porque até o confessor me diz que sou muito pobre do meu estado inicial. E se não fosse assim, Jesus viria. Então, tendo feito a comunhão, eu reclamei ao bem-aventurado Jesus sobre estas privações dele, e que ele teve a bondade de me dizer que é o mal que eu faço, que eu alegremente colocaria minha vida em vez de desagradá-lo. Quantas vezes eu te disse, se você vê que vou te ofender, mesmo que o menor, faça-me morrer. E Jesus me disse, minha filha, não se preocupe se eu não tivesse dito isso anos antes, que para castigar o mundo não teria vindo tantas vezes para aliviá-la e, consequentemente, não teria vindo tantas vezes, embora nunca tivesse deixado você. E para compensar minhas idas e vindas, permiti a missa e comunhão todos os dias para poder usar a força que você extrai de minhas visitas contínuas. Tanto que vim ameaçar o confessor, se ele não se prestasse a isso. Todavia, quem não conhece os castigos que aconteceram neste meio tempo? Cidades inteiras destruídas, rebeliões, a retirada da graça dos maus e também dos próprios religiosos maus, para que os venenos, as feridas que eles guardavam por dentro saiam. Eu não aguento mais. Os sacrilégios são enormes, mas tudo isso ainda não é nada comparado aos castigos que virão. Portanto, se eu não tivesse dito isso antes, você teria uma certa razão. Entre você, no entanto, as colunas nas quais você deve se apoiar para poder viver em completa segurança, uma é a minha vontade. Na minha vontade não pode haver pecados. Minha vontade destrói todas as paixões e pecados. De fato, a esperança a ponto de destruir as raízes, descansando na coluna da minha vontade. As trevas se transformarão em luz divinas, em dúvidas em certezas, esperanças em posse. A segunda coluna na qual você deve se apoiar é a vontade firme e a atenção constante para não me ofender, mesmo ainda ter vontade de sofrer tudo, enfrentar tudo, submeter-se a todos, em vez de se arrepender. Quando a alma vê que repousa continuamente nestas colunas que formam mais do que sua própria vida, pode viver mais do que com certeza se viveu em meus favores contínuos, muito mais que este
seu estado permita até mesmo o transporte desta terra. Então, assim, Jesus fala para a gente, nesse trecho que a gente está lendo, Luísa faz aquele questionamento, Luísa faz aquele questionamento, Luísa pensa que porque ele não está vindo, ela é uma miserável, né? Porque ele não está vindo constantemente. O confessor fala para ela que ela é uma pobre, né? Assim, porque o confessor, com certeza, ele queria extrair mais de Luísa, né? Tudo que Jesus falava para ela, né? Ele queria extrair mais dela, né? E o confessor, ele era Jesus. Então, Jesus, ele fala para ela que as duas colunas em que ela deve se apoiar é a divina vontade, né? E o desejo de viver na divina vontade, o desejo de não ofender a Jesus, né? Como ontem na live de Natal, a Aline até falou sobre isso, né? Que quando que por mais que nós estejamos num processo muito grande de sujeira, que quando Jesus nos encontra, nós estamos nesse processo de sujeira, né? Mas só o fato da gente querer viver na divina vontade, a gente se apoia na divina vontade, a gente quer viver na divina vontade, deseja com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, né? E aí, o que é que acontece? Jesus, ele vê o nosso desejo, ele vê o nosso empenho, ele vê a nossa obediência, né? Como tão bem foi falado esses dias pela nossa irmã de comunidade, a Michele, sobre a obediência, né? E, assim, é uma coisa que a gente precisa entender, que ele explica para a Luísa que das duas colunas que ela tem que se apoiar na divina vontade. Foi através da divina vontade que ela pôde receber a comunhão, que ela pôde ir para as missas, e quando ela não pôde ir para as missas, Jesus fez com que o confessor levasse ele até ela na Eucaristia, né? Que Luísa, em outro trecho, fala que ela se alimentou somente da Eucaristia, né? E a segunda coluna é justamente o nosso desejo, o desejo de viver na divina vontade faz com que a gente não queira ofender o Senhor, mas não por medo, né? Que hoje o que é nos ensinado na igreja é isso, que nós não podemos fazer tal coisa porque é pecado, porque senão a gente vai para o inferno. E a gente não faz por amor, né? A gente faz por medo. E aqui ele fala claramente que a segunda coluna que ela tem que se apoiar é o desejo de não querer ofender a Jesus. Mas no amor de não querer ofender a Jesus, então, por nós não queremos ofender a Jesus, nós acabamos não cometendo pecados. E ele fala, fica vigilante. Ele fala para ela, fala para mim, Cíntia, fica vigilante para você não me ofender. Se apoia na primeira coluna da divina vontade e na segunda para você não me ofender. Vigia. Como que a gente vai vigiar os nossos pensamentos, né? É nós que vamos nos vigiar, não é Ele que vai nos vigiar. É nós que temos que nos vigiar para não ofender a Jesus. Mas não é aquela vigilância de temor, né? Não é aquela vigilância de temor de ter os olhos de alguém vigiando a gente, não. É a nossa vigilância, o amor do nosso coração, que faz com que a gente não queira ofender a Jesus de jeito nenhum, né? Então essa é a primeira coluna é a divina vontade, e a segunda coluna é essa, onde nós desejamos viver plenamente na divina vontade e não ofendemos a Jesus,
vigiamos, né? Vigiamos tudo à nossa volta. Somos obedientes, né? Porque a vigilância, ela só é conseguida com a obediência. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat, fiat, fiat.